Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento e 20 de largura e 10 de altura. Isso não foi trazido como novidade aqui, não. Isso já fazia parte do tabernáculo dado por Deus, os detalhes a Moisés, está lá descrito em Êxodo 27. Fez também um mar de fundição, redondo, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Você deve estar pensando, o que é esse mar de fundição? É uma imensa pia. Lá no tabernáculo, em Êxodo, fala como pia de bronze, era onde o sacerdote se lavavam, né? Lavava suas mãos, fazia o processo de purificação. Ela era destinada especificamente para isso. Lá eles vão falar como pia de bronze e aqui mar de fundição. Por debaixo da sua borda, em redor, havia figuras, né? E isso vai detalhar aqui, e aí fala que assentava-se o mar sobre 12 bois, né? Então era uma verdadeira escultura, essa bacia de bronze. Depois eu vou ver se eu coloco lá no Instagram a fotinho, para que você veja o que era o mar de fundição. E aí nós vamos ver que além desse mar de fundição, que era essa imensa bacia de bronze, aonde o sacerdote fazia o processo de purificação, além disso, nós vamos ter outros utensílios, que são as 10 pias, né? 5 pela direita e 5 pela esquerda. Já essas pias, elas serviam para ser lavado os utensílios, né? Tudo que pertencia ali ao momento do holocausto, né? E o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. Isso está aqui detalhado no versículo 6, né? E também você pode conferir com mais detalhe lá em Êxodo 30. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo for ordenado, e pôs no templo 5 à direita e 5 à esquerda. Está lá detalhado em Êxodo 25, do 31 ao 40. Também fez mesa, pôs no templo 5 à direita, 5 à esquerda, está lá em Êxodo 25. Fez para o pátio dos sacerdotes, o pátio grande, como também as portas deles, os quais cobriu de bronze, né? Então, tudo isso você está vendo que é algo que vai ser refeito aqui no Templo de Salomão, mas que tem a origem lá, naquilo que Deus deu a Moisés. E aí depois fez Hirão, lembra dele? Esse homem que tinha uma capacidade extraordinária, né? Esse artesão, ele fez panelas, pás, bacias, assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão e para a casa de Deus, 2 colunas, 2 globos, 2 capitéis, que estava no alto de cada uma das colunas, as 2 redes que cobriam os 2 globos de capitéis e estavam no alto das colunas, 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrir os 2 globos de capitéis que estavam no alto da coluna. Fez também o suporte da pia, o mar com os 12 bois por debaixo, que é a pia de bronze. Então, tudo isso vai ser feito aqui, né, por Hirão, né, esse grande artesão. Fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do lugar santo de Deus, o altar de ouro, a mesa sobre os quais estavam os pães
da propiciação, isso mesmo. Os cadeiros, suas lâmpadas, as flores, né, que estavam nas lâmpadas, tudo isso ele vai detalhar aqui. No capítulo 5, a dádiva de Davi é colocada também no templo, né? Ou seja, aquilo que Davi ofertou do seu tesouro particular. Assim que acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios. Ele o pôs entre os tesouros da casa de Deus. Consagrou Salomão os anciões de Israel, todas as cabeças de tribo, príncipes das famílias israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo, né? Então, isso aqui nós vamos ver relatado em 2 Samuel 6, né? Nós vamos ter menção também em 1 Crônicas 18, 1 Crônicas 15. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi o 7º mês, né? E aí vão levar para cima, com a tenda da congregação, os utensílios sagrados que nela havia, os levitas, os sacerdotes é que vão fazer subir, né? O rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniu com ele diante da arca, sacrificando ovelha, bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram o sacerdote a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que era qual? O Santo dos Santos, né? Debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais, né? Então, todo o detalhamento ele vai trazer aqui. Quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum, os filhos e os irmãos dele, vestiram linho fino e estavam em pé para o oriente do altar com símbolos, alaúde, harpas, e com eles 120 sacerdotes que tocavam a trombeta. E quanto ao uníssimo, há um tempo tocaram a trombeta e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graça. Que coisa mais linda, não é? Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso aqui já tinha sido experimentado pelo povo, lá em Êxodo 40, quando foi inaugurado ali o tabernáculo, né? E aí Salomão, diante de tudo isso, Salomão vai falar ao povo. Então, disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em um lugar, né? Habitaria em nuvem espessa, edifiquei a casa para a sua morada, lugar para a sua eterna habitação. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder cumpriu o que havia dito, né? Então, nós vamos ver esse detalhamento lá em 1 Crônicas 17, de 1 ao 12. E no dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma, e todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de que estabelecesse o meu nome. E nem escolhi algum homem, algum chefe do seu povo, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome. E escolhi Davi para ser chefe do povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera no seu coração edificar a casa, em nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar a casa em meu nome, bem fizeste em resolver o teu coração. Todavia não edificarás a casa, porém o teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará. E assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito, pois me levantei no lugar do meu pai, Davi, e me assentei no trono de Israel,
como prometera o Senhor, e edifiquei a casa do nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela pus a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E aí Salomão vai orar ao Senhor. Tá aqui no capítulo 6. O capítulo 6 é bem grande, ele tem 42 capítulos e ele nos conta, né, essa grandiosidade que foi esse momento aqui para o povo de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos. Você consegue imaginar esse momento aqui, né? Esse momento vivido por este povo? Você consegue fechar os olhos e imaginar a satisfação, a alegria de Salomão e de todo o povo? Enfim, agora eles tinham um lugar para que Deus habitasse no meio deles. Uma casa à altura do Deus de Israel. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura, 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. E pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus, na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia, e os teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente e disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem os meus caminhos, para andarem na lei diante de mim, como tu andastes, né? A gente vê tudo isso aqui lá em 1 Reis, capítulo 2, né? Agora também ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, mas se de fato habitaria Deus no meio dos homens na terra, eis que os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, a qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E aí ele vai continuando, né, fazendo essa oração. E ele diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, lhe foi exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga o teu servo, dando paga ao perverso e fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, para que retribuires segundo a sua justiça. E aí ele vai falando, né? Move tu os céus, perdoa o pecado do teu servo e do teu povo, e ensina-lhe o bom caminho em que se ande, dá chuva à sua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, peste, e quando houver crestamento, ferrugem, gafanhoto, larvas, e ele vai citando, né? Mas toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua própria dor, e estendendo a mão rumo a esta casa, ouve tu do céu, o lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos. E já lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, né? É lindo ver esse momento aqui, que Salomão ora ao Senhor Deus. E aí ele, no versículo 40, ele diz assim: agora, pois, ó meu Deus,
esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Tu e a casa do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, revista-se de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses do teu ungido, lembra-te da misericórdia que usaste para com Davi, o teu servo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Sujeitamos ao Senhor e declaramos o teu senhorio para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.